gente, viajar é muito bom, né? Mas arrumar as malas nem sempre é uma tarefa fácil. Eu corro o risco de dizer que fica um pouquinho mais difícil para nós, que somos mulheres. A impressão que dá é que quando é preciso escolher, né, o que levar, tudo parece indispensável. E aí surgem várias dúvidas sobre o que é prioridade, o que pode ser deixado de lado, pode ser comprado na viagem e principalmente como acomodar tudo isso dentro de uma mala. A boa notícia é que com alguns truques simples fica muito mais fácil levar tudo o que você precisa, aproveitando ao máximo o espaço da sua mala de viagem. Quem vai nos dar algumas dicas, né, de como otimizar então o espaço dentro da mala é a personal organizer Vanessa Werneck. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, Xará. Bom dia, obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Vanessa, é uma reclamação recorrente, assim, dos seus clientes de Vanessa, eu não consigo montar uma mala, como que eu faço? É difícil. É Sim, recorrente. como organizar essa mala, né? Porque vai interferir lá na viagem. Sim. Porque é aquela loucura de buscar onde que está isso, onde está aquilo, eu esqueci tal item e às vezes é um item que você não consegue recorrer no local. Então essa é a dúvida de como organizar de uma forma prática. Para poder curtir a viagem. Com certeza, né? que é o que a gente quer, né? Que é a gente quer aproveitar o tempo que a gente for ficar fora de casa. E eu tô vendo aqui que tá tudo muito separadinho, muito organizadinho. Dá uma paz de espírito ver isso aqui assim. Com certeza. De um jeito. Me fala, qual que é ou quais são as etapas de uma montagem de mala? Aqui a gente tem uma mala de mão, né? Bagagem de mão. Isso, de mão. Que mão. é o que a maioria das pessoas está optando por viajar, principalmente viagem aérea, né? Exatamente. Eu diria que a mala a gente faz em 3 etapas. Primeiro é o planejar essa mala, que é aí que está o segredo para que nada fique para trás. Depois a organização em si e, por último, a parte que ninguém gosta, que é desfazer a mala. Gente, eu tenho um problema seríssimo em desfazer mala, assim, até que para montar, vai. Mas para desfazer, gente, é uma tristeza, porque aí fica adiando. Vai adiando e parece que a mala volta muito maior do que foi. E aí é aquela confusão. Agora com criança, então, eu tô imaginando, mas não pode não, a gente tem que já chegar a desfazer para não perder o ritmo, Isso, né? mas eu vou dar uma orientação que super bacana, que ajuda nesse momento de desfazer também. Aí eu já vou anotar aqui. Vanessa, então, qual que é o primeiro passo do planejar? O que eu tenho que levar em consideração na hora de planejar a minha viagem e aí, no caso, a montagem da mala? O primeiro é o planejamento. Eu preciso parar e pensar, para onde que eu estou indo? Quais são as características desse local? É um campo? É cidade? É um passeio mais esportivo? Para aí sim eu escolher as peças mais adequadas. Como está o clima desse local? Que às vezes é diferente de onde a gente está, né? Então, planejar isso, pensar desse local e também como que vai ser esse trajeto. Se for de avião, a gente tem várias regrinhas para levar em consideração, né? Isso facilmente a gente consegue acessar hoje no próprio site da companhia aérea. Mas também, por exemplo, se eu vou de carro e nessa viagem, nesse trajeto, eu vou pernoitar em algum lugar. Pensa se é uma família de 4 pessoas, descer com 4 malas para dormir uma noite em um hotel, por exemplo, né? Uma viagem mais longa. Então, você precisa ter esse ponto de atenção no planejamento, porque aí eu faço uma mala de mão só para esse hotel. Com itens básicos ali que serviriam para a família toda? Higiene, que seria uma necessaire de higiene, e um pijama, uma troca de roupa para continuar a viagem. E aí você só desce com aquela malinha. Então, isso é importante, isso faz parte do planejamento. Então, é isso. Eu tenho até um checklist que eu indico para todo mundo para poder usar, porque vai guiar nesse planejamento. Eu vou deixar... Isso que eu ia te falar, já vou fazer uma propaganda aqui, porque o Instagram da Vanessa é incrível, tem dicas maravilhosas, e aí você deixa o checklist lá no Instagram para o pessoal poder entrar e só fazer o download, pode ser? Isso, só fazer o download. Então vai ficar perfeito, vai ficar sinalizado lá também, pode ser? Sim. E aí fica bem mais fácil para as pessoas que forem viajar já ter ali, né, tipo... um bom caminho andado, sabendo o que não pode faltar numa viagem, vai né? direcionar, às vezes é uma viagem internacional, precisa de um adaptador, né? Então tem tudo lá
discriminado que vai guiar nesse planejamento. E aí, quando é importante a gente falar essa questão, né, do planejamento, você falou da temperatura, é bom olhar, né, principalmente se você vai viajar com criança, olhar a temperatura que vai estar a cidade que você vai, né? Porque como você falou, às vezes você está no inverno aqui, vai viajar para um lugar que está com um sol escaldante, você fica com o pensamento de, não, vou ter que levar roupa de frio, mas lá não vai necessitar. Exatamente. E outro ponto também que é muito importante é se eu tenho já compromissos programados. Então, se eu tenho um parque, eu preciso pensar numa roupa confortável para parque. Mas se eu tenho um jantar mais formal, então eu preciso pensar nessa roupa para esse jantar formal. Então, isso tudo a gente levanta no planejamento e aí não falta nada. Consegue colocar tudo e sem exagero também. O que é importante, né? Porque eu já viajei com mala de 32 quilos, se eu usei 5 foi muito. Mas fui com a mala de 32. Acontece. E aí, depois de planejar, então, já saber todas as condições, né, e variáveis que podem, né, me acompanhar durante essa viagem, qual que é o próximo passo? E só reforçando, Vanessa, esse planejamento ele não é demorado, é super simples, né? Sim. Então, a próxima etapa é a organização em si. Então, eu trouxe aqui para poder mostrar, trouxe os organizadores, porque o organizador é um aliado, né, que vai ajudar essa mala a ficar prática, ficar o dia a dia nesse passeio bem interessante, sem aquele estresse, né? Sim. Então, trouxe aqui higiene, uma necessaire só de higiene é muito importante. E se você é uma pessoa que viaja com frequência, eu até dou a dica de já deixar essa necessaire sempre pronta. Sim. A única coisa que você precisa fazer é abrir quando for viajar e dar uma conferida. Na validade? Conferir assim, está adequada para essa viagem? Tá, não precisa de mais nada. Então aqui, eu acho interessantíssimo essa com gancho. Porque você vai, pendura no banheiro e pronto. E pronto, tá lá, já resolve. Acessa, na hora de ir embora, só fechar e ir embora. Gente, que coisa prática. Muito prática. Então, a necessaire de higiene é indispensável e farmacinha também, principalmente quando tem criança, né? Porque criança tem os imprevistos, adulto até segura as pontas, mas criança... É verdade, né? É até bom aí, aproveitando esse gancho que você falou da farmacinha, né? Quando for viajar com criança, ir numa consulta, marcar uma consulta, né? Com a pediatra antes da viagem, ali pouco antes da viagem, para que ela possa te orientar da melhor maneira possível qual medicamento você leva, e principalmente se é viagem internacional, né? Porque tem diferença de medicação que você pode comprar no Brasil, fora do Brasil pode ser que não consiga comprar com tanta facilidade, então já fica aí, ó, uma dica extra, marca uma consulta com a pediatra, o pediatra do seu filho antes da viagem. Necessaire de medicamentos. Medicamentos e alguns itens de primeiros socorros, né? Então, esse também segue o mesmo raciocínio da de higiene, pode já deixar pronta, mas aqui é extremamente importante a gente se atentar às validades, né? Então, se viaja com frequência, é importante ter ela pronta, mas sempre checar. Continuando nessa linha de necessaire, né? Tem tem os itens de skincare, maquiagem, então sempre importante estar separado. Importante pensar também onde levar, que tipo de organizador. Maquiagem sempre pode sujar um pouquinho, né? Então, se ele for de um material de fácil limpeza, vai ajudar muito. Sim, igual esse aqui já é mais resistente, né? Então dá para passar um paninho úmido que facilita. Então sujou, fica fácil, passa um lencinho. Então vamos recapitulando aí. Necessaire de higiene, farmacinha e maquiagem. Maquiagem, perfeito. Vou seguir aqui. Para quem tem criança, é importantíssimo separar uns brinquedos que a criança goste. Para ter uma viagem tranquila, né? E ela ficar familiarizada. Então, você pode levar, faz uma seleção, a própria criança faz uma seleção e aí carrega, fica muito prático. E você tira da sua própria brinquedoteca e leva. E aí, essa bolsinha, né, com brinquedos, você aconselha levar na mala, dentro da mala também? Ou eu coloco, por exemplo, numa mochila? Se for de carro, ao lado da criança. Aí já vai. Que é uma distração durante o trajeto. Né? Até avião, por exemplo,
criança se distrair um pouco. Uma dica que eu vi, né, agora nesse universo da maternidade, a gente vai pesquisando, né, o que fazer em determinadas situações. É colocar um brinquedo que a criança ainda não tenha brincado, para ela ficar mais entretida ali, né, na hora de, principalmente em voos mais longos, coloca um brinquedinho que ela ainda não brincou, que é novidade para ela, coloca que ela vai se distraindo. Perfeito, já vou aderir essa dica, com certeza. Bom que a gente vai trocando aqui. Nunca tinha pensado nisso. Pois é, eu também nunca tinha pensado, mas aí a gente vai pela necessidade, começa a pensar, fala assim, já vou deixar esse brinquedinho separado aqui, para quando for viajar, já tem um. Perfeito. Engatilhado. Perfeito. Então, uma necessaire de brinquedos. Isso. E criança sempre pode ter emergências, né? Sempre. Então, eu gosto sempre de colocar uma muda de roupa para criança na bolsa de mão, se for possível. Se for dentro do carro, fica ali do ladinho. Mais fácil. Porque pode ter alguma emergência, alguma necessidade. Então, aqui tem uma roupa limpinha, sujou. A gente coloca aqui desse lado, fica separadinho. E esse organizador é bem bacana, né? Porque ele já indica o que está limpo e o que está sujo. Então, chegou no seu destino, você já sabe qual que é a parte que está suja, já pega, se for possível, lavar. E isso é uma coisa que é legal levar em consideração também, né, Vanessa? Sim. E é até a orientação que eu falei que eu ia dar aqui, que ia facilitar na hora de desmontar a mala. Meu Deus do céu! Olha, eu já dando spoiler da entrevista. Maravilhoso. Que é um saco para roupa suja. Isso é muito importante. Porque você vai usando as peças e a suja, a usada, onde você coloca? Eu tenho a impressão que é ela que faz a mala inchar. E que dá aquela sensação de desorganizada, aquela confusão no quarto do hotel, onde tiver, né? Então, levar um saco de roupa suja para poder ir colocando essas roupas que já foram usadas. No final da viagem, é só pegar e direcionar para a lavanderia. Perfeito. Obviamente, esse volume pode ser ainda maior, mas conforme você vai esvaziando os organizadores com a roupa limpa, vai compensando e você pode retornar um só de roupa suja para dar o suporte aqui a esse saco. E aí é interessante não colocar de qualquer jeito também, né? Ir dobrando ela para que realmente ocupe o mesmo espaço de vir para ir também, né? Exatamente. E que ele seja impermeável, porque às vezes está numa praia, aquele último dia da viagem, a roupa molhada. Então coloca e aí não vai ter problema. Gente, já adiantei uma dica aí, já. Desculpa, já adiantei. Sem problemas. Então, só para finalizar Sim. essa parte de necessaire, de miudeza, né? Os acessórios das mulheres. Então, se você pega uma necessaire ou uma específica, né, para não esquecer e não danificar as peças. Sim. E aí você tem tudo à mão também, né? Você consegue já vislumbrar tudo ali. Fica tudo categorizado dentro do quarto, né? Dentro da sua acomodação. Então, os seus acessórios você tira da mala e apoia ali. Já fica bem a mais necessaire fácil. de higiene vai para o banheiro, então fica tudo categorizado e fácil. E a organização gosta, né, de categorizar tudo, de deixar tudo ali visível e à mão, para facilitar, né? Facilita o uso, o raciocínio, né? Você fica mais imediato, você já sabe onde está, fica previsível. Isso é muito facilita muito, facilita demais. Tô vendo esse saquinho de organza. Isso, que é uma opção para os acessórios maiores. Pode colocar o saquinho de organza e, né, ter o cuidado, pode acomodar nos cantinhos dos organizadores, tá? Depois da organização, então, dos acessórios, eu tô vendo aqui que tem esse organizador um pouco maior. Isso. Aqui são para viagens que você necessita de levar uma roupa de cama e banho. Então, você coloca aqui, pode, dependendo do tamanho da viagem ou quantidade de pessoas, né? Vai ser um ou mais de um. Então, aqui eu tenho a roupa de cama que eu vou usar nessa viagem, separadinha, protegida para não sujar. Que entra também na questão, né? Tomou banho, a toalha ainda tá úmida, já tá protegidinho. Aqui vira até a embalagem para retornar com ela usada. É verdade. Né? Então, desse material é o plástico, então fácil de limpar, se estiver molhado não tem problema. Então, isso facilita muito para quem precisa levar a roupa de cama e banho. Gente, é um mundo de organizadores, né? Eu não conhecia tantos, eu já tinha visto alguns, mas eu não conhecia tantos. E eu sempre vejo na internet, agora principalmente, esses organizadores que é para você levar a roupa em si, né? Porque antes você só colocava ali na mala. Exatamente. E isso otimiza espaço. Muito.
A exemplo, esse daqui. A gente vê as pessoas pegando sacolas, né? Sim. Coloca, pega uma bolsa que é na hora de sair, lembrei de tal coisa. E o volume que isso ocupa? Aqui eu coloco no fundo do bagageiro do carro, a mala em cima, E ocupa bem menos espaço. sim, sim, que é ótimo e necessário. E aqui a parte das roupas, Sim. que ajuda muito esses organizadores. Vou começar mostrando aqui o infantil, né? Legal. Uma forma de organizar, que é muito interessante. O que facilita, por exemplo, se o armário está organizado, fácil de visualizar, de selecionar Sim. essas peças e tirar para trazer para a mala. Aqui é como se fosse mesmo a dinâmica da gaveta. Da gaveta. A roupa infantil ela é menor, então vai na mesma dinâmica do armário. Eu peguei da gaveta e encaixo aqui. Nossa, olha como facilita. Maravilhoso isso. É bom que a gente já vai organizando a vida, né? Já vai organizando tudo, deixando tudo muito prático, principalmente quando se tem criança. É, mas eu falo, a organização, quem experimenta não quer outra coisa. É verdade, é porque dinamiza, né? Você fica muito mais fácil de fazer as coisas, né? Quando você consegue localizar ali sem muita dificuldade, né? Já vai, tira ali a roupinha. Eu sou apaixonada por E organização. se tratando de criança, a gente dá até autonomia, dependendo da idade, o que é muito importante. Sim. Então, aqui, um detalhe importante, que você pode montar na sequência. Então, eu tenho uma parte de baixo com a parte de cima. Esse já é o conjunto, a combinação para a criança usar. E aqui vem na sequência todas as outras. Sim. Ou você pode montar o pacotinho completo. Já. Olha só. Legal. Ah, Aqui, você já monta o kitzinho ali. O kit, olha. Tudo que a Então, criança for usar. Eu tenho uma blusa, parte de cima, parte de baixo, roupa íntima, tudo aqui junto. Dobradinho, faz uma trouxinha, coloca como se estivesse colocando na gaveta da sua cômoda, do seu armário. Exato. E facilita demais a vida. E a mesma dinâmica para roupa de adulto também? Muda um pouquinho. Eu vou mostrar sim. por que muda um pouquinho. A roupa do adulto ela é maior. Sim. Então, se eu fizer muitas dobras, chegando no meu destino, ela vai ficar com muitas marcas. Sim. E isso pode incomodar e, às vezes, dependendo do compromisso, não é interessante. Sim. Então, a do adulto, eu gosto de deixar ela mais aberta. Menos dobras, então, né? Menos dobras. Então, aqui, a gente colocaria em pilhas. Então, aqui eu tenho uma parte de cima com a parte de baixo. Uma parte de cima com a parte de baixo. As legal. combinações. E eu aproveitei aqui o cantinho do organizador Sobrou e coloquei um acessório, que é um Perfeito. lenço. Perfeito. Tá? Então, eu indico assim, quando é uma viagem curta, que a gente já vai com as combinações muito certinhas, no final de semana, assim funciona perfeitamente. E é interessante fazer essas combinações antes, né, Vanessa? Não Sim. deixar para escolher lá na hora. Tipo, vou colocar tantas partes de baixo, tantas partes de cima e lá na hora eu vejo o que eu visto. Não, é bom já ter em mente o que você vai vestir Sim. por dia, né? Facilita também. Isso, e é a etapa do planejamento. Sim. Lá vai ter, de acordo com a quantidade de dias, quanto eu preciso de levar de parte de baixo e quantas partes de cima. Sim, e aí você pode também ir intercalando, né? Às vezes vai ficar um tempo maior, você consegue aí fazer umas mesclas. Exatamente. Maravilhoso isso. Tô vendo sapatinhos. Gente, a minha curiosidade é como levar sapatos. Porque às vezes dá vontade de assim, eu vou no prático, vou ir com um sapato e vou levar só ele para não ter problema. Mas dá para levar mais pares de sapato também. Dá para levar. E você pode pegar um próprio organizador, né, um tamanho que caiba e colocar os sapatos. E vou mostrar outras possibilidades também. Tem o saquinho, Sim. que é o saquinho, esses que vêm no próprio sapato quando a gente compra. E uma outra dica que em hotel funciona muito bem, porque geralmente no hotel a gente tem isso disponível. Sim. É a touquinha de cabelo. Quando você precisa aproveitar aqueles cantinhos da mala, a touca, ela é muito interessante, porque você vai ganhar espaço. Olha só. Você consegue otimizar esse espaço e ainda vou não vai proteger a sola para não sujar minhas roupas. E vou aproveitar os cantinhos da mala. Ou seja, aqui a gente aproveita todos
milímetros para Exatamente. conseguir levar tudo que precisa, sem deixar nada para trás e sem esquecer também no destino, né? Porque já aconteceu de eu deixar roupa no destino, Ai, deixar meu Deus. acessório no destino. E aí é aquela tristeza, né? Ou você perde, ou então você tem que esperar alguém que tá lá vir para trazer para você. E a categorização ajuda, né? A roupa limpa vai estar lá acomodada num armário, numa prateleira, a roupa suja tá naquele saco de roupa suja, a higiene tá no banheiro, então você já direciona até para recolher isso. E aí é só aproveitar a sua viagem, aproveitar o seu tempo com a sua família. E tem essa dica plus. Não dei todas as dicas antes. Tem esse plus aqui pra gente arrematar nosso bate-papo. Cheguei no destino, tô com a roupa toda amarrotada, mas tem um evento. O que eu faço, Vanessa? Pois é. Em algumas situações a gente consegue levar um steamer, um ferro mais compacto. Às vezes o hotel tem, mas nem sempre isso acontece. Então, eu gosto sempre de indicar as pessoas a levarem um borrifador com metade da medida de álcool, metade de água. A mesma misturinha que a gente usa na cama, Sim, todo dia para dar aquela renovada. Sim. Por quê? Deu aquela amarrotada, você pendura ela um pouquinho, borrifa, passa a mão E já e pronto. resolve. Vai tirar aquela quantidade de marca e aí tá pronto para curtir. Gente, muita dica boa. A gente já conheceu aqui realmente um universo de organizadores. O pessoal de casa que tiver interesse em saber onde que vende esses organizadores, pode chamar nas redes sociais Pode. também, né? Sim. Ai, que ótimo. Vou pedir para deixar as redes sociais da Vá, que eu já tô íntima já. Muito obrigada mais uma vez. Volte mais vezes para nos ajudar, então, a organizar, continuar organizando a vida, não só na viagem. Perfeito. Combinado? Combinado. Obrigada. Obrigada, viu?